estava ligado aqui na RB2 já perdeu, viu? Mas ainda você tem a possibilidade aí de ouvir pelo menos mais 35 minutos dessa conversa, que está muito agradável e principalmente muito interessante, porque são assuntos que interferem diretamente no nosso dia a dia e basicamente segurança pública. E você fala um puxa o outro, né? Exatamente, quando você termina um assunto já tem mais um monte em vista aqui. Agora o senhor falou em segurança pública, doutor. A gente sempre discute isso, que segurança pública não é só polícia na rua, é a iluminação, é uma rua melhor, é uma educação melhor para as crianças na escola, para que entendam que o trabalho da polícia é esse ou é aquele. Então, quer dizer, segurança pública é muito mais do que policial na rua dando tiro, né? É muito importante que você coloca. Primeiro vamos falar da escola. Eu acho que desde lá o início da criança na escola, lá no seu na sua fase inicial, até a faculdade deveria ter pelo menos talvez umas 2 horas sobre segurança pública, ou uma meia dúzia de horas sobre segurança pública em cada fase de estudo dessas. Por quê? Porque as pessoas precisam saber o que é a polícia, quem é a polícia, para que ela serve, por que ela está aí, e quem é a polícia militar, quem é a polícia civil, quem é a guarda municipal, que está eu acho que a guarda municipal faz um bom trabalho, mas está se precipitando muito. Ela tem que tomar suas cautelas também. Mas, então temos que pensar nesse aspecto. E você fala também, Márcio, daquela questão da responsabilidade sobre a segurança pública. E eu vou dizer aqui da responsabilidade do cidadão também. Então todo mundo tem que ter sua responsabilidade, mas o cidadão, ele tem que se preocupar com a sua segurança. E eu, agora, como estou na divisão do patrimônio, eu tenho visto muitas situações que têm acontecido na área dos arrombamentos. O que aconteceu? Todo mundo viajou. A cidade está vazia, está muito boa a cidade assim, né? Mas todo mundo viajou e largou sua casa, largou seu comércio, largou seu apartamento, não deixou o telefone para ninguém procurar ele se acontecesse alguma coisa. E eu atendi um caso no Campo Comprido, pessoalmente eu fui lá ontem de manhã, eu estive lá atendendo, a pedido do doutor Júlio, através do secretário, uma casa fantástica, aquelas casas dos sonhos da pessoa, com segurança privada, com alarme, monitoramento e tudo. E o ladrão entrou na casa. E ele entrou por uma portinha, um terreno enorme, é a casa dos sonhos, que eu diria, né? Eu saí de lá assim de boca aberta. Então, e entrou lá. Mas e onde houve a falha ali? A polícia não tinha ingerência lá naquela residência. Por quê? Porque era num condomínio fechado e a polícia não ia saber o que estava acontecendo lá dentro. Então não se pode criticar a polícia aqui, nesse caso, por parte de falta de segurança. E aí, ele tinha segurança privada, tinha tudo aquilo lá. Então, desacautelou-se porque não ligaram o alarme ou faltou alguma coisa, por culpa do cidadão, tá? Aí o policial me ligou da Força Roubos da noite: doutor, estamos indo atender um arrombamento numa casa no Pilarzinho, a família viajou e estava 10 dias fora. Veja bem, é um descuido do cidadão. Na minha casa, Márcio, não viajamos ninguém, alguém sempre fica em casa, porque se viajar todo mundo, você tem problema. A única vez que nós viajamos todo mundo, voltei e o cara tinha entrado lá em casa. Graças a Deus ele só pegou uma coisa de fora ali, não entrou para dentro. Não é? Então o cidadão também tem que se preocupar com essa segurança. Aí tivemos um arrombamento no Zé Loureiro na noite do dia, na madrugada que eu saí para a rua, do primeiro do ano. Tivemos um arrombamento, a polícia militar estava atendendo, mandei o pessoal da Força Roubos para o local. E começou o atendimento dessa bronca 2 horas da manhã. Era 6 horas da manhã, não tinha localizado o proprietário. Você vai fazer o quê? Você não pode ficar lá cuidando. O cidadão tem que deixar lá dentro um telefone ou alguma coisa para ele ser localizado. Então a polícia corre o risco de deixar lá. Então a questão de segurança não é só responsabilidade do Estado. O cidadão também tem que fazer a sua parte. Certo. O senhor estava falando aqui na questão dos inquéritos policiais, doutor. Você falou um fato extremamente importante e que me atinge diretamente de uma forma boa. Eu assumi a delegacia de homicídios em 2010, junho de 2010, e fiquei até junho de 2013. E a delegacia de homicídios, quando eu assumi, ela tinha 6.600 inquéritos. Em 2013, quando eu saí, eu deixei a delegacia com 3.100 inquéritos, se eu não me engano, mas foi por aí. Uma redução extraordinária de inquéritos.
Por quê? Porque eu dinamizei o trabalho. Por que é o dinamismo do trabalho? Eu estava presente em praticamente a maioria dos locais de crime, na medida do possível que eu podia estar lá. Eu cobrava que o meu delegado fosse presente, se eu não tivesse, eu estava lá, não é? O que eu fiz, Márcio, que não se faz e que nunca se fez? Eu já levava do local do crime de homicídio os familiares, a testemunha, eventualmente no calor dos fatos, no calor dos fatos, o suspeito, para a delegacia. E eu já ouvia todo mundo, eu já mandava fazer alguma perícia, eu já ouvia os familiares, e isso dinamizou muito. Então, amanhã de manhã o meu delegado de plantão ia receber praticamente meio inquérito pronto, que é o que não se faz, eu não sei se continuam fazendo ou não, mas que tem que ser feito. O cidadão que teve o filho morto, ele precisa de uma resposta imediata. Qual é a resposta que você vai dar? É você estar lá junto com o corpo da vítima e conversando com o pai, com a mãe, e levando ele para a delegacia, já mostrando para ele que você está preocupado e você vai fazer alguma coisa. E nós fizemos isso no homicídio, Márcio, e foi muito importante. E nós reduzimos também, Márcio, uma coisa importante. Vamos pegar 600 homicídios no ano. Se eu não fizesse isso, você sabe quantas saídas policial deveria ter? No mínimo 3.000 saídas com viatura e com policial, para intimar, para procurar as pessoas, para cumprir ordem de serviço. Para fazer isso, nós diminuímos tudo isso. E o resultado disso, você vai lembrar muito bem, Márcio, naquela matéria Crime Sem Castigo, que Sim. a Gazeta do Povo fez, que eu sempre tenho minhas críticas à imprensa, mas essa parte eu quero elogiar aquela matéria da Gazeta do Povo. Não porque me atingiu, mas porque foi uma matéria bem feita. Uma matéria que atingiu a polícia, atingiu o Poder Judiciário. Eles foram buscar as informações lá no Tribunal do Júri, onde tramita os processos dos homicídios, feito principalmente pela Delegacia de Homicídios, não é? E que se nós fizermos bem feito, vai ser bom lá na frente. Se nós fizermos uma cacaca, desculpe, vai ser uma nhaca lá na frente. E o resultado desse meu trabalho resultou no final da matéria do Crime Sem Castigo, quando o repórter que fez a matéria colocou lá em umas 20 linhas, mais ou menos, que até junho de 2010 os inquéritos demoravam 2,9, coisa parecida, dias para ser instaurado. Aliás, 89,3 dias para ser instaurados. De junho de 2010 até junho de 2013, que foi o meu final da Delegacia de Homicídios, e foi quando saiu essa matéria, foi uma incrível coincidência também, os inquéritos de homicídios passaram a ser instaurados em 2,3 dias. Você viu a distância de quase 90 dias para 2 dias? O que foi isso? Foi o dinamismo. Porque até a gente sabe que o mundo do crime, ele é rotativo, né, doutor? Às vezes o camarada matou aqui, mas amanhã ele já morreu. Já morreu. Não, mas eu tive muito isso na delegacia. Eu peguei muito inquérito e eu resolvi, entre aspas, muito inquérito dessa forma. Por quê? Porque pegava inquérito que fazia 5, 10 anos tramitando, Márcio. Sequer tinha ouvido um pai, um familiar do morto, e eu tive muito problema, porque eles brigavam conosco, com meus policiais. Pô, você vem aqui 5 anos depois, 3 anos depois, o que vocês querem? E eu encontrei muitos inquéritos dessa forma, que o autor já estava morto. Então você conclui o inquérito e manda embora, porque não tem mais o que fazer. Porque só fica ali fazendo o número, né? Só fazendo o número. E o Ministério Público do Tribunal do Júri trabalhou muito bem nessa oportunidade conosco. Ele nos ajudou muito na redução disso, porque nós fizemos uma parceria boa com o Ministério Público, com o Judiciário. Eu ia lá conversar com o juiz, doutor Daniel, eu ia lá conversar com o doutor Blaso, como é que é? Marcelo Blause, com os outros promotores do júri, discutir os inquéritos, o que fazer, que é isso que precisa, e não o Ministério Público de um lado e a polícia do outro se defrontando, não é? Então isso deu um resultado extraordinário. Isso é trabalhar. Agora, o que a Polícia Civil precisa fazer? O que o delegado precisa fazer, que o escrivão precisa fazer? Eles precisam pegar um inquérito e concluir. Nós temos que ter interesse no nosso trabalho. Tem muita gente que quer ser polícia e que quando entra na polícia não faz o que tem que ser feito, não é? Na verdade tem muita gente que acha que polícia é exatamente aquilo que a gente falou no começo, é simplesmente correr atrás do bandido. Correr atrás do bandido. Porque assiste muito filme lá, o CSI, aquela coisa, e não tem nada. Ia ter uma pistola na cinta e uma carteira. E sair de óculos escuros na rua e ficar bonitinho. Então polícia não é isso, mas polícia é outra história.